como saber se uma criança tem autista? Porque eu acho que esse medo pode ser diminuído a partir do momento que precocemente a gente já comece a lidar e saber mais como interpretar essa pessoa especial na nossa vida. Sim, sim. A gente já começa a ter, a mostrar esses sinais dessa forma diferente de perceber o mundo, de se comunicar, desde que a gente nasce, tá? Quando for o nível 2 e o nível 3, você já vai ver um bebê que não vai olhar para a mãe quando ele mama, ou que ele olha um pouquinho e já se distrai com outra coisa. Porque o olhar do bebê, ele enxerga mais ou menos uns 30 centímetros, que é justamente a distância do seio para a mãe. Essa é a primeira coisa que a gente consegue perceber do mundo, o primeiro foco. Esse é o foco do olhar do bebê. Até isso é perfeito. De tão importante que é a comunicação para nós seres humanos. Eu vou fazer uma digressão aqui para falar isso que eu acho muito interessante também no nosso raciocínio. Depois você me traz de volta. Claro. Que é a questão assim, por que a socialização é tão importante para nós? Porque individualmente a gente não é nada. Nós não somos os mais rápidos, nós não somos os mais fortes, nós não somos os mais hábeis. Não, a gente evoluiu, a gente sobreviveu porque a gente conseguiu agir em conjunto. Então, a gente evoluiu, o que é típico hoje, evoluiu como típico porque foi sobrevivência. Daí o bebê, desde pequeno, já precisa conectar na mãe e essa mãe precisa vincular com esse bebê, porque o bebê dá trabalho. Sim. Então, os pontos evolutivos, né? Então, o bebê e a mãe vinculam muito porque um precisa muito do outro. E a gente já vai aprendendo a se comunicar desde muito cedo. Então, voltando agora para essa questão. Então, desde bebê, a gente mostra sinais. Só que, se for uma situação do nível 1, talvez isso não fique tão evidente no começo, mas você vai ter que olha menos, que interage menos com o ambiente, que se dispersa mais fácil de uma mesma tarefa. Então, quando você compara quem já teve tem mais facilidade. Quem é o primeiro pode ir para o YouTube, por exemplo, e ver marcos do desenvolvimento. Marcos do desenvolvimento normal. E aí vai ver o que se espera para aquela idade. E aí você vai ver que não faz sempre e não faz com a mesma qualidade. Acho que são duas palavras que a gente vai pensar aqui. Com 9 meses, eu já consigo desconfiar. E é interessante porque até alguns anos atrás a gente precisava esperar 2 anos para dar o diagnóstico. Só que hoje a gente sabe que com 9 meses. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos tem um guia com os marcos do desenvolvimento e ele vai mostrando quais são, eles chamam de red flags, né? Que quando vai mostrando os alertas. Qual foi a palavra que você... Os vermelhinhos. Os alertas vermelhos, né? E aí, com 9 meses, eu já tenho o suficiente. Porque com 9 meses eu já tenho. Que eu reconheço quem é a minha mãe, quem não é. Eu reconheço se a pessoa que está comigo saiu da sala ou não, que é a permanência. Eu já consigo interagir num sorriso social, numa intenção comunicativa, uma intenção de brincar. E quando eu tenho esse atraso, eu já desconfio forte. Às vezes a gente vê nas fotos, onde está todo mundo olhando e a criança não está. É uma foto? Não. Não pega uma foto. Pega todas as fotos, pega vários vídeos e vai ficando atento. Muitas vezes tem também um atraso motor e na coordenação motora, porque não é só o olhar e o falar, né? É o interagir de uma forma geral. Então, eu já vou tendo esses atrasos. Mas, por volta de 2 anos, eu tenho a poda. Então, eu tenho pessoas que elas desenvolvem e regridem algumas dessas habilidades na poda. Então, tem crianças que falavam e deixam de falar. Isso é muito triste quando a gente vê. Que caminhavam, que cantavam e deixam de fazer, tá? E outras que param ali, que dali para frente o desenvolvimento não continua na mesma velocidade. Então, tem aquelas que sempre tiveram um atraso e tem aquelas que apresentam na poda. Então, a partir dos 2 anos, a gente tem uma facilidade maior para identificar. Primeiro porque eu já estaria falando algumas palavras e expressões, eu já estaria... E aí a gente vai vendo esse atraso do desenvolvimento. Voltando então para facilitar, né? Quem está diante de um familiar e desconfia. Olha qual é a qualidade dessa interação social e qual é a qualidade dessa comunicação. E também olha se essa criança ela faz umas brincadeiras que elas são diferentes do que as crianças costumam brincar. Então, ao invés de eu brincar com o carrinho e fazer de conta que um carrinho vem, bate no outro, o boneco sobe no carrinho, não. Eu giro a roda do carrinho, ou eu só faço o movimento de ida e volta e chego bem pertinho do carrinho. Porque, na verdade, eu estou brincando de ouvir o som. A minha brincadeira é ouvir o som da roda. Não é visualização. É ver o movimento repetido. Isso é interessante para mim. E não o significado do carrinho batendo. É sutil, percebe? Então a gente vai olhar na qualidade e no significado que a criança dá para essa brincadeira. Sugiro fazer essa pergunta para Camila também semana que vem, porque vai ser legal ouvir a opinião dela. Mas isso seria onde a gente começa a desconfiar, tá? E quando eu percebo que isso é um padrão,
e que existe um atraso significativo que me mostra que essa criança ela não consegue, então, compreender a comunicação social ou comunicar na mesma qualidade que outras crianças, e que isso é algo que não teve um motivo específico. Por exemplo, ela ficou privada de estímulo durante esses anos. Acho que aqui é um negócio interessante da gente conversar. Então, ela vem sendo estimulada, mas ela não desenvolve naquela velocidade, na mesma velocidade que as crianças, a comunicação, o olhar, o brincar com significado, o olhar no olho, o falar, né? Aí a gente já desconfia.